Boa noite a todos. Vamos ler no livro Caminho, Verdade e Vida a mensagem 42, que nós iremos comentar depois, mas ela servirá para a meditação nossa introspecção para a prece inicial. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos 2:10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da... Tá difícil de ler. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Linda, linda essa página. Então, é uma página de glorificação. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então, esses que obram o bem, consoante as recomendações dessa página, dessa glória que Paulo dá aos bons, esses homens são os chamados justos no Evangelho. O pai de Jesus, José, era chamado justo. São aqueles que só obram no bem. São aqueles cuja alma, em geral, vivem em paz, almas pacificadas, porque elas estão em harmonia com a lei de Deus. Então, essa turbulência causada quase sempre pelo pecado, né, que nós cometemos, e pelo tipo de vida muito distanciada da paz que o Evangelho de Jesus nos traz, também essas pessoas
que vivem assim turbulências muito grandes pelo próprio pecado, né? Que é o pecado que produz essa angústia, essa tribulação, produz ira, ira de si e ira dos outros. Tem pessoas que, quando erram, custam a trabalhar o auto-perdão. São pessoas que maltratam o mundo por ódio de si mesmas, pela ira que elas ficam quando erram, e especialmente se seu erro é conhecido das pessoas. Elas ficam iradas. Então, esse julgamento que nós fazemos contra as outras pessoas, contra o mundo, contra os homens, são atitudes de quem está vivendo em turbulência. E turbulência é o que nós vivemos nos dias de hoje. Todo pecador, quanto mais aqueles que ainda não buscam se consertar, mesmo quando detêm os conhecimentos do Evangelho, eles não conseguem se equilibrar, né, dentro do Evangelho, ou seja, fazer as coisas que nós aprendemos dentro do Evangelho de Jesus. Então, Emmanuel diz que a malícia do homem costuma conduzi-lo a falsas apreciações do bem, quando esse bem não parta dele mesmo. Então, julgam muito. O que as pessoas estão fazendo, às vezes, não estão ainda corretas, mas ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que aprender. E a lei que rege o nosso planeta é essa lei do ensaio do erro. Até na aprendizagem infantil, quem trabalhou com criança sabe disso. A lei do ensaio do erro. A criança aprende pelo erro, que a gente vai ensinando o correto, e ela vai rapidamente, ela aprende com seus próprios erros. Na minha experiência pessoal, quando eu pedi aos alunos que se dessem nota, quase sempre eles eram muito mais rigorosos do que eu seria na nota deles. Era impressionante. Eu acho que, não porque eu seja benevolente, mas porque eles, todo mundo quer acertar, minha gente, mesmo que erre. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas. Tudo que essa pessoa, esse homem malicioso, a que Emmanuel se refere aqui, é aquele que só o seu ambiente de trabalho é melhor, o que ele tem é melhor do que o dos outros. Se um compra um computador X, o dele não, o dele é XX, é muito melhor. Então, essas pessoas que são muito egoístas, né? A sua religião é a melhor de todos, não, eu estou salva, né? Só a religião deles salva, só a família dele faz corretamente as coisas, não é? Ele também, o que ele faz, o que ele sabe é o melhor. Então, isso é o egoísmo que faz o homem crer que o bem completo só nasce dele, só sai das suas mãos ou dos seus familiares, né? Essa é uma característica, eu achei isso tão sério, é uma característica mais frequente de inferioridade. Esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade humana. É a gente se autoaclamar em tudo. Tudo que a gente faz é bem feito, é bom, é bonito, é melhor. Isso é uma característica muito rasteira da nossa personalidade. O bem
flui incessantemente de Deus. Quando Jesus foi chamado bom, ele recusou esse título. Bom só o Pai que está nos céus. E o bem só vem de Deus. Nós não somos ainda capazes de fazer o bem como o bem deve ser feito. Ou seja, o bem deveria estar automatizado em nós, de forma que nós só fizéssemos o bem. Mas nós erramos também. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Então, o homem pode ser um medianeiro de Deus quando ele se pacifica. Isso aqui está referente a essas pessoas que a gente está vendo muito aí nessa hora no mundo, perseguindo religião, perseguindo outra religião, e até cristãs, religião cristã, pessoas que tocam até pedra numa criança, como aconteceu há uns anos aí, porque a criança estava vestida para a sua seita religiosa. Então, essa intolerância com a sexualidade, a forma de expressão da sexualidade de outros irmãos, esse combate pela cor das pessoas. Que coisa mais trágica que é isso. Os diferentes, ninguém pode ser diferente. A roupa, se a roupa é muito exótica, há pessoas que gostam. Eu acho até bonito. Eu gosto da pessoa que tem a coragem de se vestir diferente de todo mundo. Então, são pessoas que só acham que as razões são suas. Eles são os julgadores. Então, são pessoas que querem conflitos estéreis e querem debates, querem debater. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Olha, eles são cristãos e Jesus ensinou só a amar, né? Então não dá para a gente entender. Ainda ontem, uma amiga de Cabo Frio foi minha chefe lá, colega muito amada, uma irmã que eu tenho em Cabo Frio, que é muito, muito, muito católica. E quando eu fui para Cabo Frio, muita gente estranhava que eu fosse espírita, porque espiritismo, a imagem era outra. Então ela ontem me escreveu dizendo que viu um documentário sobre meu pai, que eu falava, e ela nunca soube que eu era filha de um médium como Peixotinho e tal. E eu disse, realmente, nunca comentei nada sobre minha religião, porque respeitava a sua religião. E ela me escreveu um texto lindo depois. Quer dizer, é a forma que a gente tem de ser medianeiro de Deus na Terra, de ensinar as pessoas. Para que contender essas coisas? Cada um busca aquilo que satisfaça a sua consciência em cada hora de vida. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja.
Deus não quer saber dessas coisas que os homens aprontam. É indispensável não atentarmos para os indivíduos e sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Todas as pessoas, se tem o seu lado que está procurando acertar, se tem seus pontinhos de luta, suas dificuldades, elas trazem também o outro lado. Todas as pessoas nos têm ensinamentos a passar. E quando nós excluímos algumas pessoas por quaisquer motivos nossos, nós estamos nos excluindo, estamos toldando as nossas possibilidades de aprender. Os diferentes é que nos ensinam. Os iguais vão nos ensinar aquilo que nós já temos, já sabemos. É nas diferenças que reside a beleza da convivência. Então, eu lembro da minha festa de 60 anos que Gilda Cruz, minha amiga aqui de casa, disse assim: Alcione, foi a festa mais eclética que eu fui, porque deu um tudo. Então, pessoas de todos os tipos, ricas, pobres, cultas, incultas. Então, artistas de teatro, companheiros meus de palco. Então, congregar gente bem diferentes. Quanto mais diferentes, mais a gente aprende. A gente aprende com os sofrimentos daquelas pessoas, a gente aprende com a alegria daquelas pessoas. Então, essas diferenças têm que terminar, não as diferenças, terminar esse julgamento nosso tão pequeno. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. O bem é para atingir a todos, não é só os bons. É contemplar com o nosso bem os maus também. Porque é assim que os maus aprendem o bem e a ficar bons, quando nós os aceitamos como eles são e os trazemos a nós, a nossa convivência. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas, se são bons, sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Nós não sabemos ainda honrar as criaturas. E há tantas criaturas com virtudes tão meritórias em todas as áreas de trabalho, de conhecimento, de sexo, de tudo. Há homens excelentes e há homens que ainda não encontraram seu caminho. Há mulheres excelentes e mulheres que também ainda estão plasmando dores nas outras pessoas. Então, não fazer divisões, né? Fazer o bem aos maus, porque eles precisam, e fazer o bem aos bons, porque eles merecem. Então, vale mais o conteúdo que a pessoa traz, né? Do que aqueles que passam por nós sem deixar nada. E muitas vezes o conteúdo as pessoas que a gente quer afastar de nós são pessoas que trazem conteúdos de que nós necessitamos para a vida. Então, fazer o bem sempre. E a honra e a glória é Deus quem dá àqueles que já se tornaram justos, não é? Aqueles que caminham dentro
das leis de Deus. Esses são os justos, né? Somente em paralelo, andando em paralelo com a retidão, com a justiça, com a bondade, com a verdadeira fidelidade ao bem, é que a paz pode ser conferida aos homens. Porque quando nós vivemos contrária às leis de Deus, quando nós vivemos como vive o egoísta, sem saber, né, viver direito, sem saber fazer aquilo que aprende, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, né? Então, é que a gente vive na retidão, é que a gente caminha na estrada estreita. Somos sempre, estamos vivendo alienados de Deus, porque não vivemos dentro das suas leis, que Ele mandou por Moisés, que depois mandou Jesus, que depois enviou Kardec para o nosso esclarecimento grande com o conhecimento da reencarnação. Então, nós vivemos sempre alienados, né, de nós mesmos, dos nossos semelhantes, e nós nos alienamos dos nossos semelhantes por pura opção nossa, porque queremos que os nossos valores sejam os verdadeiros, os únicos que têm validade diante de Deus. Quando Jesus veio para falar de Deus, para nos mostrar o Deus verdadeiro, que é o Deus que não dá pedra ao filho que pede pão, nem serpente ao filho que pede peixe, nem dá ao filho que pede ovo um escorpião. Está no Evangelho. Deus é o Pai que faz que o sol nasça sobre bons e maus e que a chuva caia sobre justos e injustos. Como é que nós queremos fazer a separação? Saber quem é justo e quem é injusto? Que critério nós temos? Esse do egoísmo? Do nós mesmos? Não, não é da minha família, não é, né? Só eu tenho a verdade de Deus. Que bobagem, que infantilidade isso. O egoísta não sabe que ele, quando julga, ele se aliena de Deus, né? Quando ele julga outra pessoa e busca os méritos só para si, quando ele critica, quando ele malsina o fazer das outras pessoas, ele está batendo de frente com a lei de Deus. E quem se aliena da lei de Deus, se aliena dos semelhantes, vai se alienando de si mesmo. Então, é a pessoa torturada, tortuosa, atormentada aqui na Terra. A alienação de Deus promove todas as outras alienações. A pessoa se afasta da lei cósmica, que é a lei que tudo rege, que é tão perfeita, que um cientista, um astrônomo, pode prever a passagem de um cometa para daqui a séculos, porque a lei é perfeita, nada ultrapassa o que é gerado por Deus, tudo é perfeito, pode-se fazer premonições de futuro pelas leis de Deus. Então,
Nós, quando nos alienamos das leis de Deus e nos autoproclamamos juízes da humanidade, das pessoas, nós estamos nos alienando das forças cósmicas que nos dirigem. E a força maior que rege o universo chama-se a força do amor. E quando nós ferimos alguém, nós estamos desamando essa criatura. Então, essa alienação das forças cósmicas, da ordem natural, ou seja, nós desrespeitamos os cosmos inteiros. Quando nós ferimos uma pessoa, nós ferimos a lei que rege tudo, todos os mundos, todas as galáxias. E nós ferimos também aqui na Terra, sem cerimônia, ferimos a natureza, matamos, jogamos fogo nas árvores, causamos incêndios, como está acontecendo agora. Nós destruímos a natureza. E esse momento de pandemia deu um refresco à natureza para ela se recompor. Está aí a utilidade dessa pandemia. E depois nós nos alienamos dessa ordem da natureza, de respeito à natureza das coisas do nosso mundo, nós então nos alienamos de nós mesmos. E fomos nós que criamos essa humanidade tormentosa, atormentada, ansiosa, que vive sempre em pânico com tudo, atordoada. E é tão simples, a mensagem está aqui. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. É obrar o bem. E ninguém pode dizer que não sabe obrar o bem, porque Jesus veio e ensinou. E depois dele, muitos mártires morreram para nos ensinarem a obrar o bem na terra. Faça aos outros como queres que te faça. Quem não gosta de receber pedra, não atira pedra, né? Então é preciso que a gente amplie a nossa tolerância, a nossa perseverança no bem, para sermos um dia esses medianeiros de Deus, educando a humanidade sofredora. Muita paz, vamos fazer a prece, sim. Senhor, nós te agradecemos por esses instantes em que paramos a vida para refletirmos nas tuas mensagens e assim, Senhor, podermos dar passos mais largos na direção do teu amor. Abençoa-nos, Senhor, os esforços para caminhar nos teus passos. Seja conosco e despede-nos agora na tua paz. Que assim seja.